Esse é o código criado. Essas primeiras linhas aqui foram porque eu usei o ambiente Colab, não usei o ambiente Visual Studio. Então aqui ele está mostrando a montagem do drive para poder trabalhar. E aqui na linha 16 é que começa realmente os códigos, a importação da biblioteca OS e a importação da biblioteca Pandas, criando o apelido dela para PD. Em seguida a gente definiu aqui alguns lista de arquivos, definimos onde estariam os arquivos que a gente ia usar como base. Importamos aqui importamos aqui a tabela. Nesse caso aqui já começa realmente ainda é a parte dos dados. Então aqui criamos uma tabela vazia para que dentro da tabela vazia houvesse a soma de arquivos se tivesse mais de um arquivo. Porém, o datasheet original tem apenas um arquivo, então mantivemos o código aqui apenas pela questão de boa prática, para que caso o código fosse reaproveitado em alguma outra coisa, a gente já estaria pronto. Mas basicamente o nome da página é Netflix e o arquivo chama Netflix. Então dentro do arquivo a gente vai ter aqui a criação dos primeiros gráficos, né? Primeiro a gente importa a biblioteca Matplotlib do PyPlot. Criamos o primeiro gráfico, que é o gráfico pizza. Nós tínhamos apenas nesse gráfico pizza, a gente nós pedimos para contar quantas linhas tinham com os tipos de produção. Nós tínhamos apenas 2 tipos de produção no arquivo. E aí o gráfico pizza deram esses dois. Em seguida, nós pedimos aqui para que houvesse para criar um gráfico de barra. Esse segundo gráfico aqui. No quadro, nesse gráfico barra, a gente vai trabalhar apenas com a questão dos anos das produções. Em seguida a gente faz um gráfico de linha, uma linha do tempo, mostrando como as produções foram sendo distribuídas ao longo do tempo. No nosso próximo gráfico, a gente trabalha aqui com um top 10. O gráfico aqui é um gráfico em Treemaps. Então a gente cria esse gráfico dividindo os 10 maiores platôs de conteúdo. O meu loop não conseguiu gravar, mas eu acho que dá pra ver ainda tenho aqui no Colab e não tá descendo, mas no Colab tem aqui os gráficos. Então esse é o primeiro gráfico, o gráfico tipo de produção. Como nós temos dois, esse é o código. A gente trabalha com as cores azul e laranja, demos um tamanho aí razoável de 8. E como só tinha 2 opções, a gente achou que o gráfico de pizza daria certo. No gráfico barra a gente usou o ano e a quantidade de produções, né? Então quantas produções de 2000 temos de 92 anos 2020 até 2020. Então é uma gráfico tabela simples. No próximo a gente colocou um gráfico de linhas. Aí a gente criou aqui uma linha do tempo, né? Para que houvesse a ideia de como foi feito o comparador do tempo. Esse é o gráfico. E por último a gente quis dar uma ideia mais bacana de como ficaria aqui os países. Então são esses os gráficos, são esses os códigos e é isso.